para mais uma aula de filosofia. E dessa vez a gente vai falar sobre senso crítico e senso comum. Vamos lá voltar para o dia lá da aula, porque a gente vai usar até os mesmos exemplos para ficar bem mais simples da gente lembrar de todos os conceitos, tá? Primeiro de tudo, o que é senso comum? A palavra comum, quando a gente pesquisa o significado dela, quando vê no dicionário, quer dizer que é pertencente, né, que pertence, ou é relativo a dois seres ou mais. Quer dizer que quando mais de uma pessoa possui alguma coisa daquele jeito ou é daquela forma, é algo comum. Comum também vai no sentido de algo habitual ou normal. Então, quando a gente fala sobre um senso comum, a gente está falando sobre uma forma de pensamento que duas pessoas ou mais têm. Só que não no sentido de concordarem, mas no sentido de ser um pensamento não testado, não analisado e não questionador. Quando a gente fala de senso comum, a gente está falando de um tipo de pensamento que a gente carrega com a gente por, sei lá, hábito, por não pensar naquele determinado assunto, ou simplesmente por não questionar as coisas mesmo. Como, por exemplo, o exemplo lá da cortina. Por isso que eu falei pra gente ter a cabeça lá em sala de aula pra gente lembrar exatamente o mesmo exemplo. Lá na nossa sala tem a cortina, né? Eu falei, pronto. Aí uma pessoa chega e diz, esta cortina é feia. A gente vai simplesmente, no senso comum, a gente vai simplesmente fazer o quê? Não vai analisar a cortina, não vai questionar, não vai fazer nada. Só vai chegar o quê? Sim, a cortina é feia, concordo com você. Por que você concorda? Porque você analisou aquilo? Porque você pensou naquilo? Não, você nem parou pra fazer nada. Você só ouviu a pessoa falando e vai fazer o quê? Maria vai com as outras, você vai com ela. Esse é o senso comum. Quando a gente passa para o senso crítico, a gente já tem uma forma de pensamento que é analisada, que é questionada e principalmente argumentada. Voltando lá para o exemplo da cortina. Chega alguém e fala que a cortina é feia. Você, primeiro de tudo, vai olhar a cortina, você vai observar, analisar a cortina, vai começar a levantar questionamentos dentro dessa a cortina é feia. Mas por que a cortina é feia? Será que o tecido dela não agrada? Será que a cor dela não agrada? Será que a posição que ela está colocada não agrada? Você vai começar a levantar questionamentos e agora você vai argumentar se a cortina é feia ou não, dentro do que você analisou e questionou. Não, eu não acho a cortina feia porque eu gosto da cor da cortina, eu gosto do tecido dela, eu gosto disso, eu gosto daquilo, então concordo com você, a cortina é feia. Mas, porque depois dessa análise, desse questionamento, eu cheguei à conclusão que a cortina é feia porque eu não gosto do tecido, eu não gosto da cor, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, para a gente ter um senso crítico, a gente precisa ter essa questão de analisar, questionar e argumentar. A gente não pode esquecer dessas três coisinhas, ok? E eu expliquei uma historinha para vocês que era exatamente para ajudar essa questão da gente ter um senso comum e um senso crítico. O nome dessa historinha era O Mito ou A Alegoria da Caverna daquele cara lá, o Platão. Lembra por que ele é Platão? O nome dele é Aristócles. É meio esquisito, né? É bem esquisito, né? Então, assim, as pessoas não chamavam ele de Aristócles, chamavam de Platão, porque Platão, né, na língua grega, quer dizer homem que tem as costas largas, né? Platão era um cara grandão, fortão. Então, chamavam ele de Platão por causa disso. Então, Platão, ele contou pra gente a historinha do mito ou alegoria da caverna. E o que era essa história? Você vai lembrar lá do desenho maravilhoso que eu fiz no quadro, tá? Incrível meu desenho, tá? Você vai pensar lá no meu desenho. Primeiro a gente tem uma caverna. E essa caverna não é só a caverna habitual que a gente está habituado a pensar, né? Ela tem uma parte subterrânea. Nessa parte subterrânea tem pessoas que vivem acorrentadas a uma parede. Acorrentadas a uma parede. Tudo que elas enxergam é uma outra parede na frente deles. E essa parede na frente deles reproduz sombras. Sombras essas que do outro lado do muro de cá, tem pessoas que, sei lá, quero que fulano de tal veja este gato. Aí as pessoas aqui do muro ficam como? Ó, vamos mostrar o gato pra eles. Toma aí, ó. E aí eles só veem o quê? A sombra do gato. E dentro disso, estavam lá acorrentados, só enxergavam o que as pessoas do lado de cá mostravam pra eles. Sei lá, quero mostrar uma florzinha. Vou levantar a florzinha, eles vão ver lá as sombras. E o importante é lembrar que tudo que eles viam nas sombras, eles acreditavam que era a
verdade. Eles não sabiam que existiam coisas de verdade, eles achavam que a sombra era a verdade. A gente sabe que sombra não é verdade, né? É só uma sombra. O que é de verdade está do lado de cá. Sombra é só uma projeção. Mas eles acreditavam que essa projeção era a verdade. E aí, um belo dia, eles estavam lá acorrentados, né? E aí, uma dessas pessoas decide se soltar. Soltou lá, quebrou as correntes. Aí ele viu, né, que tinha uma pessoa lá segurando as coisas para que eles vissem a projeção das sombras na parede. Aí ele já pensou, então quer dizer que é só uma projeção, né, isso aqui que eu tava vendo. Então ele já começou a ter ciência do que estava acontecendo ali, né. E nisso ele subiu a caverna e tal. A primeira coisa que aconteceu quando ele colocou o pezinho para fora da caverna, aquela luz na cara dele. Ai, meu Deus, tanto de luz. Sabe quando tu acorda tem aquele feixe de luz na sua cara? Que dói os olhos? Foi exatamente isso que aconteceu. Meu Deus, tá doendo meus olhos. Aí ele ficou lá um tempo tentando se adaptar à luz do sol. E aí quando ele conseguiu se adaptar e abrir os olhos, ele viu tudo aquilo que ele viu manipulado lá pelas sombras, ele viu no mundo exterior da forma que ela é de verdade. Então se ele via somente a sombra da florzinha, agora ele via a florzinha no chão do jeito que ela era de verdade. Pra ele foi o quê? Caraca. Mais de boa. Então, assim, pra ele foi algo, meu Deus, eu estava sendo manipulado o tempo todo. E agora eu consigo, de fato, ver o que é verdade. E aí, ao invés dele se contentar e ficar com a verdade só pra ele, saber as coisas que estavam acontecendo, o que ele fez? Voltou pra caverna. Voltou pra caverna e foi contar pros amiguinhos dele, né? Ó, isso aqui é tudo manipulação. Estão fazendo a gente ver o que eles querem que a gente veja e isso. Não acho que seja certo, porque o mundo de verdade está lá fora. As coisas de verdade, elas existem, elas são tateáveis, a gente consegue encostar, a gente consegue ver de fato, não são só apenas sombras, e tá lá fora, não tá aqui dentro. E aí Platão conta, né, que, nossa, os caras ficaram, ó, pistola da vida com um rapaz que conseguiu sair. E os amigos dele não acreditavam, chamavam ele de louco mentiroso, porque não acreditavam que tudo que estava acontecendo ali não passava de uma ilusão, de uma manipulação. E aí a gente pode trazer essa historinha para quê? Para o nosso pensamento aqui. Porque o que acontece? Se a gente está numa situação onde está sendo manipulado, onde as pessoas colocam coisas para que a gente enxergue dessa forma, a gente pode chamar de senso comum. A partir do momento que a gente decide parar de enxergar as coisas como as pessoas mostram para a gente e decide quebrar nossas correntes e sair e observar com nossos próprios olhos, esse é o senso crítico, é o que a gente precisa alcançar para conseguir fazer a filosofia. A aula de hoje foi essa. Assistam os vídeos dos outros professores aí que tiverem para vocês assistirem, tá? Revisem as coisas, que vai ser importante para vocês fazerem as provas futuras. E é isso. Se tiver algum colega seu que você sabe que não está recebendo os vídeos, não está vendo os vídeos, manda para ele assistir também. Compartilhe o conhecimento. Assim como o cara lá da caverna que saiu e voltou para contar pro outro, tá? Tchau, a gente se vê em breve.